Muito boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição de sexta-feira, dia 1 de julho, com Silvério Cunha e José Faustino. Bem-vindos, o meu nome é Luís Matias e aqui estou também consigo todas as semanas. Vamos falar sobre e analisar as notícias, algumas das notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias. E uma bem recente. Um despacho do Ministério das Infraestruturas anunciou que o novo aeroporto de Lisboa iria ser em Alcochete, com o Montijo a ser uma infraestrutura de transição. Mas este anúncio foi feito enquanto o Primeiro-Ministro participava na reunião da NATO em Madrid. Dizem que o Primeiro-Ministro esteve offline durante todo esse dia, só à noite falou com Pedro Nuno Santos e acabou por revogar este despacho do Ministro do Equipamento. O certo é que, depois de muitos anúncios de possíveis demissões, ou de Pedro Nuno Santos ser demitido ou de se demitir ao anunciar uma decisão estratégica destas e sendo desautorizado pelo Primeiro-Ministro, nada mudou. Silvério Cunha, muito boa tarde, bem-vindo. O que é que se passou aqui? Porque já não vamos falar de aeroportos, vamos falar de relações dentro do governo e de política. Ora, muito boa tarde. Bem, esta história começa-se por dizer que a história do aeroporto é uma história tão velha, tão velha, tão velha, tem tanta velhice, e é tão discutida há tanto tempo que, de certa forma, também já farta um bocado de falar disso. Agora, isto pode ser visto, a meu ver, de duas maneiras, digamos assim. Pode ser visto como uma crise política, onde os atores, seja António Costa, seja Pedro Nuno Santos, querem, digamos assim, jogar no xadrez no que respeita, digamos assim, à futura liderança do partido, como é evidente. Pode ser vista assim, pode ser vista como, claro, um erro de comunicação, como foi a desculpa dada oficialmente, que eu não acredito, muito francamente, mas, de toda a maneira, também não me parece que seja uma crise tão profunda como se julga, por uma razão, porque nós não conhecemos bem quais são, digamos, as questões de fundo que estão ali sobretudo entre Pedro Nuno Santos e até os propósitos verdadeiros de Pedro Nuno Santos e os propósitos do Primeiro-Ministro, não é? O Primeiro-Ministro pode querer manter digamos, o líder da ala esquerda do partido dentro do governo, portanto mantê-lo na mão, não o deixar sair como deputado, que ele é eleito por Aveiro, penso eu, e não o deixar sair e fazer discursos mais inflamados, com mais autonomia no Parlamento. Pode olhar para isto, pode ser como uma forma também de diversão, até certo ponto, porque há aqui uma coisa que, de certa forma, me parece um bocado estranha. António Costa, portanto, é claro, há aqui um aspecto escandaloso sempre, que é um ministro que decide qualquer coisa e depois o primeiro-ministro revoga o despacho do seu ministro. Isto é uma desautorização, claramente. Enfim, o ministro apresentou uma fundo de desculpas. O chefe de Estado, uma vez mais aqui, deu a mão ao governo porque não levantou grandes questões, não levantou grandes problemas, achou que era um incidente menor, uma questão quase de ordem administrativa, e acontece que António Costa, no meio disto tudo, diz que está tudo bem e que não há problema nenhum e que, portanto, a questão vai ter que ser resolvida, e a verdade é esta, é que na opinião pública o que há, sobretudo, é a ideia de que tem que haver uma alternativa. Claro, qual é para mim o mais absurdo no meio disto tudo? O mais absurdo no meio disto tudo é o seguinte: o Primeiro-Ministro tem insistido, com o governo de maioria absoluta, tem insistido sempre na ideia de que não é possível falar com o PSD, não, em certas coisas não se fala, no SNS não se fala, para aqui, para lá, uma grande intransigência. Depois, ao mesmo tempo, diz na questão do aeroporto, tem que, digamos assim, haver consenso entre os dois principais partidos, o que eu acho bem, porque são obras muito vultuosas, são obras que demoram muitos anos, e portanto eu até acho bem que haja um acordo, digamos assim, entre os principais partidos, pelo menos os dois principais partidos, que façam pelo menos 2/3 na Assembleia da República, para que haja um acordo, digamos, de regime sobre grandes questões. Embora, a meu ver, isso não envolva apenas o aeroporto, envolve outros grandes pontos digamos assim, a nível de regime. Por isso é que eu acho que aí António Costa parece que tem um critério para umas coisas, tem um critério para outras coisas, o que não é assim muito lógico. De toda maneira, eu julgo que quem podia ter feito disto uma crise forte foi o chefe de Estado, que não fez, passou um bocado por cima disso. E António Costa, a meu ver, quer no fundo manter, digamos, isto pode ser lido de uma forma até um bocado pouco significativa, pode querer manter, como digo, o líder da ala esquerda do partido na mão, dentro do governo, que é uma forma de o controlar,
E ao mesmo tempo Pedro Nuno Santos quer mostrar que pensa pela cabeça dele, que faz, tem decisão, pode querer com isto também mostrar-se mais assertivo e com isso ganhar uma espécie de carisma decisionista, se assim se pode dizer, dentro do partido. Também pode ser lido desta maneira. Eu não acredito, e acabo, não acredito que os atores principais, Pedro Nuno Santos, António Costa, até o próprio chefe de Estado, não tenham pensado nas consequências destas coisas. Não acredito, seria demasiado irracional. Portanto, eu acho que cada um fez aquilo que achava que devia fazer para obter determinados efeitos. E acho que para Pedro Nuno Santos é uma afirmação dentro do governo, porque embora tenha pedido desculpa, mostra que de vez em quando tem os arranques de decisão. Pronto, portanto, isto pode ser dentro do partido, pode ser bom para ele. António Costa mostra aquele caráter moderador, de que é preciso, digamos, falar com o principal partido da oposição, que não se pode decidir tudo mesmo com a maioria absoluta, que é preciso um consenso muito grande sobre coisas importantíssimas, embora numas coisas achem muito importantes, outras coisas acho que não tem importância nenhuma, o que eu acho questionável, digamos assim. E por fim, o chefe de Estado acabou por, digamos, afogar o assunto de uma forma até muito simples. Eu até achei aquilo assim um bocadinho, a entrevista, a declaração, melhor dizendo, do chefe do Presidente da República foi uma declaração muito morna, como quem diz, isto não tem importância nenhuma, não há nada de especial para dizer sobre o assunto, é uma questão quase de orgânica interna administrativa do governo. Portanto, eu acho que o assunto é relevante. Pode mexer com os interesses económicos e interesses autárquicos. É relevante a nível nacional porque tem que se resolver o problema, dê para onde der, que já ninguém aguenta a estrutura que temos. Agora, os intuitos de um lado e do outro é que me parecem que não são ainda muito claros e acho que o futuro vai esclarecer melhor a questão. José Faustino, e no teu entendimento, na tua análise, o que é que achas que se passou neste dia da ausência do primeiro-ministro do país, com o anúncio de uma decisão que anda por ser tomada há 50 anos e das mais estratégicas do país? Ora, muito bem. Bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, isto é um problema, isto daria para um programa todo, porque tem aqui vários desenvolvimentos. Ora, o que só se pode ter passado uma coisa. Uma decisão que não consegue ser tomada há anos, como o professor Silvério Cunha diz, é uma velha história de um livro velho, de anos e anos e anos. Até já no antigo regime se falava disso, não é? Até já nós, os leitores, estamos velhos, né? Exatamente. Estamos todos velhos, está tudo velho. E o primeiro-ministro, que também já começa a ficar velho, disse que tem que falar com os outros velhos, nomeadamente os do PSD, porque, como o professor Silvério Cunha disse, isto é uma coisa que tem tendência para a velhice e é uma obra que demora muito tempo e gasta muito dinheiro e tem que se entrar com consenso. E então, numa bela manhã, de ontem o que foi, o ministro Pedro Nuno Santos acordou desvairado da cabeça. Falou com o secretário de Estado e resolve, por iniciativa própria, tomar uma iniciativa com estes anos todos, com esta hesitação toda, de um momento para o outro. E como sabem, o programa A Revista da Semana é ali moderada por Luís Matias, com a presença do professor Silvério Cunha e do Pai Natal, que sou eu. Se não conhece, um prazer. O Pai Natal está aqui. Tenham pena, quer dizer, tenham pena do povo e não gozem connosco. Alguém acredita. Não, eu vou dizer outra coisa. É espetacular como 6 anos depois António Costa consegue enganar 10 milhões de portugueses. Isto é extraordinário. Extraordinário. Eu nunca se tinha visto uma coisa destas. Não o Hitler, não o Putin, ninguém consegue uma coisa destas. Então, esqueci-me de dizer outra coisa na minha história irónica que descrevi. E depois, quando saiu o despacho do senhor ministro, inexplicavelmente, foi cortada a ligação dos telemóveis entre Portugal e Espanha. Ninguém conseguiu ligar, com certeza, nesse dia, porque ninguém falou. Quer dizer, há um ministro que se passa da cabeça, faz um despacho
que resolve uma coisa que há anos que não se resolve, não é? Há décadas. Há décadas e não há telefonemas. Porquê? Porque as telecomunicações falharam, o digital falhou, e já não há o tempo em que vão cavaleiros, como a Isabela Católica andou com o Dom João I a fazer cavalo para aqui, cavalo para ali, para levar a mensagem, não é? Isso não havia, nem havia tempo, e então parece que os aviões continuaram a voar, e o senhor Primeiro-Ministro veio, é claro, não sei, foi um milagre, talvez a gente o ter visto na televisão a falar, e aquilo tudo, ninguém deu por nada, e só quando aqui chegou é que falou com o ministro, não sei se aí talvez os telefones já tenham ligado, ou então o ministro ou o primeiro-ministro não pagou a conta do telemóvel e cortaram-lhe a ligação. É a única explicação que há para isto. Não façam de nós parvos. O doutor António Costa e o governo não façam de nós parvos. Alguém acredita, é possível, acha alguém, no seu perfeito juízo, acham que é possível. E eu tenho a opinião que tem deste ministro Pedro Nuno Santos. Nunca aqui a escondi. Mas vamos ver. Pedro Nuno Santos, por mais rebelde que seja, por mais comunista que seja, por tudo aquilo que quisermos dizer, alguém acredita que o homem tomou uma atitude sem consultar ou sem falar com o primeiro-ministro, sem falar com o ministro das Finanças, sem falar com uma certa pessoa, não digo o Presidente da República, mas dentro do governo, falou certamente com o Ministro da Economia, com o Ministro das Finanças, com o Primeiro-Ministro. Isto foi uma coisa mais que falada. Agora, só me resta saber, e como a história é mal contada, na realidade a gente não sabe quem engendrou a história e como é que isto foi montado e qual era a finalidade. Uma coisa é certa, este anúncio feito à revelia aparentemente do Primeiro-Ministro, porque o Ministro endoidou, não é? O que resultou numa coisa extraordinária. Não sei se repararam, toda a gente ficou de acordo com a decisão, menos os técnicos e as pessoas que têm alguma cabeça para pensar, onde eu me incluo, desculpa-me a imodéstia, não sou um especialista na matéria, mas tenho ouvido tanta opinião que não tenho dúvida nenhuma para o país, embora seja um projeto mais caro, a alternativa única e exclusiva é Alcochete, não tenho dúvida nenhuma disso. Nem eu, nem nenhum técnico, nem nenhum engenheiro do Instituto Superior Técnico, nem do Laboratório de Engenharia Civil, ninguém que realmente domine aquela matéria, saiba de aviação, de engenharia civil, etc, 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 tem dúvidas sobre isso. Depois há situações e coisas muito favoráveis, os impactos ambientais, tudo isso é conhecido. Só há um problema. Isso não foi bem negociado no contrato com a Vinci francesa, que é a dona da ANA. E quem tem que pagar o aeroporto é a ANA. E o problema do Montijo, como dizia o dono o CEO da Ryanair, não demorem tempo, façam lá a pista que eu em 3 meses meto lá umas tendas e resolvo esse problema. E faz-se o aeroporto. A gente precisa de voar e tal. Mas os interesses da Ryanair não são os interesses de Portugal. Mas, de repente, o homem da Confederação do Turismo, os autarcas, toda a gente ficou de acordo, o que foi extraordinário. Menos as pessoas que sabem pensar. É claro, depois, repare-se no que isto tem de extraordinário. Antes que, parece que saiu hoje a revogação do despacho do ministro, deve ter saído ontem o despacho, foi um comunicado, certamente feito agora por um novo técnico de comunicação, que foi contratado, e que eu não me atrevo a usar nomes feios, para centralizar a informação do governo, foi feito num comunicado. O senhor Primeiro-Ministro já revogou um comunicado do Primeiro-Ministro. Não foi no Twitter, não foi em coisa nenhuma dessas, não foi no chat. Foi um comunicado. Isso é o único aspecto bom desta história toda. Já há muito tempo não havíamos um comunicado oficial. E a intervenção do Presidente da República? A intervenção do chefe da República, o Presidente da República ficou irritadíssimo e ficou chateado, como qualquer pessoa ficava, como eu fiquei. E também não gosta que façam dele parvo. Se fizerem de mim parvo, outra coisa não só há uma data de anos nas mãos desta gente, especialmente deste governo. Agora, o Presidente da República não é nenhum Pai Natal como eu, não é um figurante. E ficou danado com toda esta situação. Não é parvo, é um homem super inteligente.
percebeu que a história estava toda muito mal contada e veio dizer que o mínimo poderia ter dito, que é, bom, é preciso tomar uma decisão rápida e a responsabilidade é do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo que ele nomeia, que é da responsabilidade dele. E ele se apressa a tomar uma decisão. O que é ótimo para o Costa decidir sobre o Montijo, que é o que ele quer, e que é aquilo com que está comprometido com a ANA. Esse é o ponto. Embora a ANA já venha a aceitar Alcochete, claro, neste cenário que foi montado, de Montijo, o tal despacho, Montijo e Alcochete, num país pobre, isto é doido, é um gastar dinheiro inutilmente, não é? Sabe-se à partida uma resolução daquelas que Alcochete nunca mais será feita. Isto vai mudar, vai durar mais quase 70 ou 80 anos, até que a Portela e Montijo arrebentem para as costuras, e esperemos que não haja um acidente ou um problema qualquer que assuste toda a gente. Portanto, resumindo e concluindo, é uma história mal contada. Eu não acredito que o ministro esteja maluco e não o fez só de sua livre iniciativa. Toda a gente sabia disto. Isto foi um expediente montado, com que fins não sei, e António Costa, como resumo disto tudo, vai levar ao ponto que ele quer, vai tudo para onde ele quer, e o próprio ministro Pedro Nuno Santos, entrando, na minha opinião, num estratagema com ele, deixa-se arredar e fica como refém dele. Porque alguém neste país acredita, conhecendo o doutor António como Costa, como parece não conhecer, mas eu acho que o vou conhecendo bem. Eu o conheço há muitos anos e agora vejo bem, como figura política. Alguém acredita que se o ministro Pedro Nuno Santos tomasse aquela decisão sem conhecimento dele, que ele não seria imediatamente demitido no minuto seguinte? Alguém acredita nisto? Alguém acredita nisto? Só para terminar. Para concluir então, José Faustino. Sem querer lançar manchas mais negras, sabem o que é que eu me lembrei? Houve no México, não sei se aquilo já acabou, uma coisa que o professor me corrija se eu me enganei, que é um PRI, o Partido Revolucionário Institucional, governou o México 70 anos. Mais de 70. Mais de 70. Cheirou-me a PRI, e eu não quero PRI em Portugal. Não façam dos portugueses estúpidos. Eu não acredito nesta farsa. Não acredito. Nem quero acreditar. Desta situação, deste insólito, sem dúvida, passamos para outra notícia que marcou a semana, a Cimeira da NATO, que decorreu em Madrid e que confirmou o convite para a adesão da Suécia e da Finlândia à organização depois do acordo com a Turquia. No plano estratégico da NATO ficou identificada a Rússia como a ameaça mais relevante e direta à segurança dos aliados, quando no documento anterior era identificada como uma parceira. O que é que esta Cimeira da NATO nos traz, para além daquilo que tínhamos falado já antes, desta identificação da Rússia como principal, como maior ameaça e a confirmação da Suécia e da Finlândia na NATO? Silvério Cunha. Bom, nós já aqui, enfim, vamos falar a seguir da guerra e, portanto, é claro, a Cimeira da NATO tem a ver, obviamente, com as questões com a evolução da guerra na Ucrânia. Mas eu diria assim, há aqui vários pontos que é importante assinalar. O primeiro ponto, evidentemente, é a adesão da Finlândia e da Suécia, que era de esperar, diga-se de passagem. Erdogan gosta de esticar a corda e tal, mas depois, enfim, chega sempre ali a um bom termo, porque as negociações, enfim, são como são, mas acontece que o importante, talvez, que eu achei mais importante, foi que esta Cimeira da NATO, de algum modo, alargou a NATO ao mundo inteiro desta vez. Aliás, é claro, muito claro, que a Cimeira da NATO aponta claramente para uma... digamos assim, a NATO, no comunicado, aliás, final, nota-se que a NATO tomou consciência de uma coisa importante, certamente já tinha antes, mas quer dizer, assumiu a consciência de uma coisa que é esta. Queremos ou não, gostemos ou não, de uma forma ou de outra, a guerra da Ucrânia é, na verdade, uma guerra que ultrapassa a Europa, não é? É uma guerra geoestratégica e que se insere na geopolítica mundial. E, portanto, o que é que sucede? É que, de facto, está tudo em jogo.
A Rússia, aliás, está-se a aguentar muito mais do que se pensa, porque efetivamente a Rússia anda a vender o seu petróleo à Índia, anda a vender, já estabeleceu com a China boas relações a esse nível. A China está a tomar já claramente partido pela Rússia, já não é uma coisa assim tão neutra, tão cinzenta como se pensava, porque de facto há uma coisa que aconteceu, queiramos ou não, é assim, Putin realmente deu um empurrão no atual paradigma, digamos, na evolução do paradigma internacional, e deu um empurrão, apressou tudo, são as tais descontinuidades que acontecem nessas evoluções históricas. E ao dar esse empurrão, ele antecipou muita coisa que podia acontecer, sim, mas mais tarde. Por exemplo, antecipou claramente a necessidade de a China se reposicionar de uma forma mais apressada enquanto potência, digamos assim, mundial também, que é. E, portanto, acontece que não é por acaso que apareceram os BRICS outra vez, não é por acaso que até o Bolsonaro já disse bem do Putin uma vez ou outra, e disse bem da China, não é por acaso que a Índia também alinha nisso, enfim, começa por razões diferentes, até um bocado desconexas, com interesses completamente diferentes, culturas diferentes, regimes de algum modo diferentes, porque embora não têm todos o mesmo perfil e recorte, a verdade é esta, é que Putin conseguiu trazer esses descontentes, digamos assim, para não é o seu lado, mas para um lado que o prejudica menos. E é bom lembrar, e a NATO, a meu ver, acho que agora percebeu-se disso, de que efetivamente o resto do mundo conta menos se tirarmos a China e a Índia, não é? Conta menos relativamente ao Ocidente. Mas a verdade é esta, é que o resto do mundo, de facto, nos vários fóruns onde tem aparecido o problema da guerra da Ucrânia, o resto do mundo mostra-se muito distanciado. Os países da América Latina muito distanciados, os países africanos muito distanciados, até os países asiáticos estão muito distanciados disso tudo. Hão de reparar que há muitas abstenções, não querem saber muito do assunto, é engraçado que tratam uma questão de geopolítica mundial como se fosse uma questão regional, como se fosse lá na Europa, no leste da Europa, e portanto é uma coisa que não interessa muito, não nos interessa muito, assobiam para o lado, e isso é uma forma de continuarem a ter boas relações comerciais com a Rússia, e por interpostas pessoas, naturalmente. Agora também o Irão entra na dança, o Irão até já pediu a adesão aos BRICS também, que passarão a ter, digamos, passarão a ser BRICS, não é? Passam a ter Luizis, e acontece que isto, eu penso que o comunicado final da NATO percebeu isso já, mostra que se percebeu isso. Portanto, a NATO agora tem uma função que vai, concordemos ou discordemos, não é isso em causa para mim, objetivamente falando é assim, a NATO vai ter uma função agora mundial, claramente mundial. E passou a preocupar-se com várias coisas, não sei se já repararam, os temas da NATO agora já incluem as mudanças climáticas também, já incluem uma data de temas que curiosamente estão muito fora daquilo que é o âmbito militar em sentido estrito. Passou, portanto, a ter uma visão global das grandes questões. E isso é um problema que, aliás, o Putin deu já por isso também, diz que no fundo a NATO mais não quer ser do que hegemónica no mundo, já te falam disso também, e isso é claro, assusta muita gente no mundo que, como os casos dos chineses, não estão para ouvir falar nisso tão cedo, não é? Repare-se que toda a gente falava há uns anos da ascensão da China ser vertiginosa a partir de 2050. E o próprio governo chinês, em muitas declarações que fez em muitos fóruns mundiais, dizia que só em 2050 que eles se iriam debruçar sobre questões que nessa altura estavam a preocupar o Ocidente, como as alterações climáticas, a redução do CO2, etc, etc, etc. Agora não. Agora, na verdade, o que está a acontecer é que tudo isso passou a ser muito mais próximo de nós. E, portanto, eu penso, com toda a franqueza, que nós estamos com vários problemas, o mundo tem muitos problemas uns em cima dos outros, há muitos conflitos, há mais 60 conflitos acesos em todo o mundo, embora uns sejam pequenos e de muita mínima dimensão, mas existem, e acontece que a NATO agora, a meu ver, percebeu isso. Do meu ponto de vista, e para acabar, só há um ponto, a meu ver, fraco, que é este. Não é do interesse do Ocidente juntar a Rússia à China ou à Índia. Não é do nosso interesse. E tem que haver aqui uma capacidade qualquer para conseguir afastar um bocadinho a Índia e a China, sobretudo a China, dos interesses imediatos de Putin. Acho que é uma questão que é também estratégica e acho que isso tem que ser feito alguma coisa sobre isso. Achei que o comunicado final da Cimeira não é muito claro a esse respeito,
porque já insinua, evidentemente, a questão política de política mundial, mas devia ter feito algumas distinções e devia ter dito, bom, mas a verdade é que o grande problema connosco é com a Rússia e fazer voltar muito a problemática do direito internacional, porque é bom lembrar que, se assim não for, um destes dias vamos ter a China também a quebrar o direito internacional na calma, e todos a partirem tranquilamente as porcelanas todas no meio da loja, porque efetivamente existe um homem como Putin que, como diremos no ponto seguinte, tem uma particular visão, trouxe uma visão antiquada para o século XXI, a que nós não estávamos já aparentemente habituados, mas trouxe uma visão muito antiquada das relações internacionais, mas que é efetiva e que tem efeitos. Portanto, eu julgo que, em suma, é um problema global, acho que aí a NATO acertou, acho que a NATO realmente aí transformou-se, isto é, vai ser algo mais importante, vai encarar os grandes problemas da geopolítica mundial como sendo problemas que se coimplicam, acho que isso está visto foi claramente visto. Agora, não podemos juntar já, pôr inimigos e amigos, digamos, de cada lado, porque o branco e o preto aqui não favorece muito o Ocidente. José Faustino, temos uma NATO a afirmar-se então nesta posição, como o Silvério Cunha lê, uma posição mais de uma aliança global do que propriamente só do Atlântico Norte. O que é que sai desta cimeira de Madrid, no teu entendimento? Não, eu não estou totalmente de acordo com o professor Silvério Cunha nesta matéria. A NATO continua a ser uma organização de defesa do Atlântico Norte e é aí que se deve debruçar, mas não podemos esquecer que, felizmente e finalmente, o Ocidente abriu os olhos. Abriu os olhos e a NATO também abriu os olhos. Aquela que estava em morte cerebral acordou, despertou para a vida e mudou os objetivos estratégicos, todos os conceitos estratégicos, e, na minha opinião, mudou-os bem. E mudou-os bem porque definiu, não como inimigo, mas como principal ameaça neste momento da Europa, não é do mundo, a Rússia. Porque, de facto, é. Em relação à China, ao Putin, ao presidente chinês, há aqui uma questão. O presidente russo, a Rússia não é a China, e o presidente russo não é o presidente chinês, portanto, o Putin não é chinês, porque os chineses têm a paciência de chineses, mas a influência, a maneira de agir é completamente diferente, ainda que os objetivos sejam aparentemente iguais. Aliás, a ambição da China é muito superior à da nova União Soviética, porque a China pretende tomar o mundo. A rota da seda não é mais do que uma manobra encoberta para tomar conta do mundo economicamente e politicamente, aliás, como é o objetivo final do comunismo, a internacional, portanto, uma sociedade internacional onde todos são iguais e por aí adiante. Esse é o verdadeiro objetivo da China. E para vos dar um exemplo de que a China tem conseguido bem os seus intentos e que agora houve uma abertura dos olhos, temos um caso recente, que é o nosso próprio caso, de Portugal. Ora bem, quando o Dr. Padre Passos Coelho, é um grande patriota, aliás, e que Portugal muito lhe deve, é bom sempre dizer isto, eu acho que tenho a obrigação de dizer isto, porque o país normalmente é injusto com o homem e eu tenho que ser justo. E até exagero um bocado também no tempo em que Pedro Passos Coelho teve que governar o país e teve que pagar dívidas e fazer o que a Troika queria e essas coisas todas, e fez, conseguiu sair dessa crise. Isso é um grande trabalho que prestou ao país e que os portugueses lhe devem. Mas dizia eu, ele nessa altura precisava de dinheiro e precisou de privatizar algumas coisas, entre elas o que agora falamos, o aeroporto. Bastante jeito deu a António Costa, diga-se, porque se descobriu que os terrenos eram da Câmara e o dinheiro que recebeu deu para pagar as dívidas da Câmara de Lisboa, o que permitiu a Medina fazer os bilharetes todos que fez, alguns mal feitos, mas ainda assim sem ganhar a Câmara, acabou pela perder. Mas aquele dinheirinho fez muito jeito e, sobretudo, baixou a dívida, fez uma série de objetivos, foi necessário
para recuperar o país. E a verdade é que o governo da altura, as pessoas às vezes esquecem-se destas coisas, o governo da altura bateu a muitas portas, nomeadamente europeus, americanos, etc. E as portas não se lhes abriram. A única porta que se lhe abriu foi a China. Mas a China não dá ponto sem nó. E, de facto, nós o que é que verificamos? A China chegou a comprar a maior companhia de seguros, que era da Caixa Geral de Depósitos. Comprou-a. Portanto, a China hoje tem a distribuição da rede elétrica, tem a distribuição em alta e em baixa, e sei lá, tem produção de energia, tem uma série uma ramificação extraordinária de empresas em Portugal e em todo o mundo. Porquê? Porque a estratégia chinesa é de ocupar pacificamente, através da necessidade de um país gastador e de um Ocidente gastador e consumista, que gasta mais do que aquilo que produz e que necessita, qual viciado em heroína, de dinheiro para gastar e para consumir. E a China joga com isso. Agora, não vou entrar por aí, porque não é isso que aqui nos traz hoje. Mas o que acontece é que a NATO, e muito bem, altera o seu conceito estratégico. A última vez que tinham estado a definir estas coisas, penso que foi até aqui em Lisboa, onde esteve o presidente russo, que é aquele empregado do Sr. Putin, que já foi também presidente, antes dele mudar a Constituição, esteve cá como amigo e até a Rússia era considerada um parceiro da NATO. E, porventura, poderia ser e era desejável que tivesse sido, mas não é. E isso acabou, não vale a pena perder tempo com isso. Mas a China também não é. E é aí que eu não concordo com o professor Silvério Cunha. Não nos iludamos, porque é de cedência em cedência até a derrota final. E digo-vos o seguinte, sem querer ser um partidário da guerra e do belicismo, que não sou, mas a guerra é um mal necessário, eu só pergunto isto. Quando se desfez a União Soviética, se a Ucrânia não tem abdicado das armas nucleares, se como Zelensky disse agora na cimeira da NATO, se a NATO e os países da NATO, os Estados Unidos, têm fornecido armas modernas e ocidentais à Ucrânia desde 2014, a Rússia teria invadido a Ucrânia? Não. Não a invadia. Portanto, nós fomos culpados desta situação. Deixámos Putin crescer depois de ver o que se passou em vários outros países. E, portanto, a grande ameaça à Europa e ao mundo é a NATO. E a segunda é a China. Isto não haja dúvida nenhuma. Isto tem que ser dito com toda a frontalidade. E eu estou de acordo que não convém combater em várias frentes e abrir inimigos por todo o lado. Estou de acordo nisso. Mas há uma coisa que eu estou de acordo e que a cimeira da NATO veio nos dizer. O grande problema é a Rússia. Mas a China também é complicada. É isto mesmo. Não põe a Rússia em pé de igual à China. Agora, não pode nem nunca poderá dizer que é um futuro aliado. Não, não é. É um futuro inimigo. Não há hipótese nisso. Isso jamais poderá ser confundido. E os ocidentais, incluindo os Estados Unidos, têm que abrir os cordões à Bolsa e, como já agora fizeram, que a gente esquece-se aqui do G20, na cimeira do G20 já combinaram do G7. De abrir os... Não, do G20, do G7, sim. G7. Do G7, onde se falou no G20, pois, mas do G7, tens razão. Onde já combinaram abrir os cordões à Bolsa e aplicar aquilo que eu já aqui tinha falado, um plano Marshall à Ucrânia. É assim que tem que ser. E o doutor António Costa em Portugal tem que deixar de ser gosma e manhoso. E tem que perceber que já teve direito ao mel e que o mel agora é para outros mais necessitados. Embora eles não percam o mel, estamos de acordo. Ou seja, tem que haver um sacrifício de todos para ficarmos vivos e termos pão para comer e vida para viver. Ou seja, temos que passar algumas necessidades, não artificiais, mas aquelas que forem mesmo necessárias. Temos que perder algumas das nossas qualidades de vida, algumas das regalias que teremos que as perder, para ajudar aqueles que de facto estão na miséria, estão completamente arruinados. Porquê? Para estarmos todos defendidos e protegidos contra ambições expansionistas da nova União Soviética, que este é o verdadeiro problema. Este não é que é o Pedro Grande, não. É Stalin e a União Soviética.
e o internacionalismo comunista. Este é o Da ponto. Cimeira, ficou Então, claro. e a China faz parte disto. Disso. E a Índia tem que se definir. O Paquistão já se definiu. Portanto, a Índia não vale nada sem a ajuda dos Estados Unidos ou da China. A Índia é zero. A Índia é mais miserável que a Coreia do Norte e que aquela gente toda, que sei lá o quê, até se calhar que a Colômbia, que a Venezuela. Portanto, a China tem milhares de mortos a morrer à fome. Falas da China é um Índia, país. falas da Índia. A Índia, peço desculpa, Sim. a Índia, sim senhor, a Índia precisa sempre ou da ajuda americana, que é a que tem tido, ou da ajuda chinesa. E não pode pensar, até pode ter dos dois lados e deve ter de todo. O mundo não vai acabar amanhã. Agora, temos é que começar a arrumar as coisas nos seus devidos lugares. Ora, E para mim é desejável, sim. só para acabar, é desejável que em Portugal haja apoio a nível militar e todo o género americano, no âmbito da NATO, com as mãos dadas com os europeus, todos eles, incluindo a Ucrânia, mas também os investimentos, o tecido empresarial, etc., deve ser americano e ocidental, preferencialmente. Da Cimeira Não vamos da agora, NATO, sim. Ficou claro. Rússia, não vamos pôr a Rússia, o que já está, nem os cidadãos russos, nem os chineses, nem os cidadãos chineses na rua. Não é nada disso que eu estou a dizer. Então, não vamos fazer isso. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa são objetivos e o quadro estratégico em que nós temos de trabalhar, e especialmente a NATO. Da Cimeira da NATO passamos para uma análise agora um pouco mais fina sobre a guerra na Ucrânia. Vamos entrar num período em que temos já temos menos tempo de programa, já ultrapassamos mais de metade do nosso tempo. Na guerra da Ucrânia, o tempo é aliado de quem? É uma pergunta que se faz neste momento, porque já se percebeu que esta é mesmo uma guerra de atrito e que é de desgaste de parte a parte, Silvério Cunha, porque no Donbass, na região leste da Ucrânia, os avanços são todos lentos, com grande destruição, muitas mortes. Noutros locais, os combates também são demorados, com poucos ganhos territoriais. Agora aconteceu o caso da Ilha da Serpente, novamente, com uma luta que ali acontece no mar. Bem, o tempo é o maior aliado de quem neste caso? O tempo é o maior aliado dos dois lados, com exceção dos ucranianos, coitados, que de facto estão a ser, digamos assim, escaqueirados nesta guerra. O problema que se coloca é este. Putin, como eu já disse aqui algumas vezes, e temos chegado a essa conclusão, Putin tem uma visão, de facto, das relações internacionais que inclui a guerra como sendo uma espécie de desenvolvimento dessas mesmas relações. É uma coisa que foi assim até à Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial a própria Carta da ONU passou a proibir isso. E Putin ressuscitou, portanto, de uma forma, digamos, aberta. Não é que a guerra nunca tenha servido, digamos assim, para muitas formas de relacionamento internacional, infelizmente, mas ele veio reconhecer isso como sendo natural, digamos assim. Ele naturalizou uma coisa que antes não era já considerada, digamos, aceitável. E, portanto, trouxe para cima da mesa uma guerra, pôs uma fasquia muito alta, desde logo, portanto, para impedir que, digamos assim, houvesse tempo para se pensar muito no assunto e negociar muito, porque Putin, no fundo, quer tudo, não é? Ele quer tudo. E, portanto, ele veio, digamos assim, ele veio lançar uma ideia de guerra que é uma ideia que, repare-se, ele pode estar a querer só o Donbass, que na minha opinião não quer o Donbass, ele queria tudo, não é? Não conseguiu. E agora está ali naquela zona a querer fixar o mais possível, mas ao mesmo tempo está a fazer uma coisa que é, de facto, a guerra no seu sentido mais negativo em absoluto, se é que, enfim, a guerra tem algum sentido positivo, que é o de ir escaqueirando progressivamente a Ucrânia. A Ucrânia vai sendo escaqueirada, quer dizer, vai perdendo infraestruturas, vai perdendo prédios, vai perdendo os civis, ataca-se um centro comercial com a mesma vontade com que se ataca outra coisa qualquer, militar. Portanto, é uma guerra digamos assim, de destruição progressiva, e portanto essa guerra de atrito tem essa característica, é uma guerra de destruição progressiva. Claro que quem é que aqui aguenta mais? Claro, quem é que aguenta mais? Teoricamente, os russos, Putin está convencido que os russos aguentam mais.
O que é que tem feito o Ocidente? O Ocidente deu muito mais armas, o Ocidente neste momento está a combater, digamos, por interpostas pessoas, está a combater já a Rússia claramente com o argumento que Não está, concede não, professor. e o Não, o apoio. Não, combate é com está. a Ucrânia. Não. Não, Ouça, não. se fosse o Ocidente, o Putin perdia em 3 dias. Não em 3 dias, termos, professor. não em Não termos diga isso. humanos, Não, não não, em não, termos não. Não, humanos, mas não é é assim, indiretamente. Nem não, pense. indiretamente Eu está, já lhe porque, eu já lhe vou dizer onde é que está a certo, diferença. se o Ocidente não tivesse dado Não as diga armas isso, que tem não sei. dado, a Ucrânia já tinha ido abaixo. Pois, A verdade é claro. que o Foi as que Ocidente, não deu e não vendeu desde 2014. claro, mas acontece que As soviéticas não funcionam. claro, mas o Ocidente deu e, portanto, isso permitiu uma recuperação fantástica aos ucranianos. Agora, o que acontece é Certo? uma Não coisa, estão lá a combater. é Quem lá que está a combater são os esta ucranianos. guerra de atrito, como digo, é uma guerra que, evidentemente, progressivamente vai incapacitando, digamos, o próprio país, até porque causa o tipo de problemas sociais, culturais, esta guerra vai ter muitos efeitos colaterais e secundários, digamos, efeitos secundários não, efeitos não previstos, efeitos perversos, das próximas décadas, e portanto isso é uma coisa que é certa, isso é sempre assim. Portanto, o que está a acontecer aí, agora é uma questão, esta, por um lado, o Ocidente pode interessar-lhe pôr a guerra num pé em que Putin se vá desgastando a um nível tal que num dado momento ele próprio não aguente. Putin já convencido por sua vez de que o Ocidente é que não aguenta e portanto ele vai aguentando. Porque ele tem a ideia de que, digamos, é uma velha história que, aliás, se conta muito nos livros de teoria política, quando se fala dos regimes de leste, é que, no fundo, eram regimes cuja legitimidade era facilmente alcançada, porque foram povos sempre tão sacrificados que bastaria dar um bocadinho de paz e sossego às pessoas para que elas legitimassem logo o poder. E acontece isso, aliás, foi analisado, até muito antes da queda da União Soviética, já se analisava isso nos países de leste, os dissidentes, por exemplo, os dissidentes de leste até foram os primeiros que escreveram sobre o assunto. Agora, isto, portanto, às duas partes, é assim que a coisa está posta neste pé. Necessariamente, há dias Macron, numa declaração que fez, disse que, enfim, isto não era para durar, não era para acabar nos próximos dias, semanas, ou nos próximos 2 meses ou 3, talvez lá para o final do ano. Ele até disse assim, mandou assim um prazo que, a meu ver, não sei se é realista, para ser franco, acho que é profundamente irrealista, porque já passámos a metade do ano. Agora, o que está a acontecer é uma coisa simples, é que isto vai ter é uma guerra que não é de impasse, porque vai havendo progressões e regressões, mas é uma guerra que efetivamente vai fazer pagar, os ucranianos vão pagar a guerra de uma forma muito cara em termos humanos. E em termos humanos, e quando digo humanos, é não só em termos materiais de vidas, como de estruturas, e inclusivamente como, digamos, de memórias, que é uma coisa que também conta muito na vida dos povos. E, portanto, eu adivinho inclusivamente que no final de tudo isto, e é isto que para mim mostra um bocado a falta de pensamento aí de Putin, é que Putin de facto tem uma perspectiva claramente destabilizadora das coisas nas relações internacionais. Isto é independentemente agora de deixarmos que há culpas aqui e acolá, não é essa a questão. Putin tem essa visão. E numa visão dessas, por exemplo, Putin já não vê uma coisa que seria óbvia do ponto de vista estratégico dele, que seria isto. Ele, no fundo, não tem interesse, ele diz que às boas agora à Ucrânia. Porquê? Porque ele, no fundo, em termos de fundo, não tem interesse, por exemplo, em criar ali um povo que seja inimigo dele mortalmente para as próximas décadas, até o século XXII. Ele não tem interesse nisso. Objetivamente não tem. Só que ele parte daquele princípio de que é tudo ou nada agora, que não tem mal, porque a noção de mal que ele tem é uma noção muito, muito objetivista do lado dele, e de que não tendo mal, acontece que vale tudo, no fundo para ele vale tudo. Ora, E isto agora, e para então mim, para concluir, terminando, sim, eu sim, acho que a questão que se põe é assim, a guerra, portanto, não vai acabar tão cedo, porque vai provocar efeitos secundários, e é claro que se Putin, destes dias, digamos que estiver muito aflito com qualquer coisa, se ele tiver essa possibilidade, eu penso que ele, por exemplo, está a criar incidentes já ali no acesso, na servidão de passagem àquele enclave Kaliningrado, com a Lituânia. Os países bálticos são países que estão efetivamente muito à mão também. E eu penso que não é casual que Biden tenha decretado ontem o envio de mais uns milhares de soldados americanos para a Europa e de material, e isso não é casual. E, portanto, eu penso que o risco de um confronto sério
poderá vir a pôr-se, porque esta guerra de atrito tem uma característica também, é que as coisas não vão apodrecendo lentamente, somente assim. O que vai acontecer, e acabo, é isto, é que num dado momento vai haver um solavanco outra vez na guerra. E esse solavanco vai provocar efeitos que são outra vez imprevisíveis. E eu acho Ora, que Putin parece que não quer saber disso para nada, parece que está naquela fase em que o último fecha a porta. O Ocidente tem mais, sob esse ponto de vista, tem mais a ponderar, mas pode vir a ser confrontado com uma situação que é, digamos, complicada, de um certo ponto de vista, porque neste momento, por exemplo, se o Ocidente dissesse assim, vamos negociar uma coisa qualquer que é dar um bocadinho da Ucrânia ao Putin. O Putin queria logo a seguir a Estónia, ou Letónia, ou Lituânia, queria logo a seguir mais não sei o quê, e vinha exigir isto e aquilo e tudo. Porquê? Porque ele próprio colocou, eu não sei se foi intencional ou se não, mas ele próprio colocou com aquela sua paradigma de racionalidade que ele tem, imperial, ele próprio colocou a questão em termos de sempre mais, mais e mais, e depois o mantra dele é espírito de sacrifício do povo. E os ocidentais são uns decadentes que não vão essa, aguentar. E é sobre esse estes sim. pressupostos que estão a lançar esta guerra para um pacifista como eu. Atenção, pacifista não quer dizer que não tem que haver guerras justas, não é? Sim. Um pacifista não é aquele que se deixa matar como um cordeiro. Acontece que a questão que se coloca é, pacifista como eu queria dizer, terminando o seguinte, é que esta guerra de facto pode vir a ser uma guerra muito mais terrível, porque há de chegar um momento em que não vai ser possível resolver só por uma espécie de negociação tipo trincheira, dá cá mais quilómetro quadrado, toma lá menos quilómetro quadrado. Não vai ser assim. José Faustino, é isso que aparentemente se vê, é que não há mesmo nenhuma luz ao fundo do túnel que faça antever a pacificação naquela zona. Portanto, e o fim desta guerra em tempos próximos. Bom, vamos lá ver. Eu, quando interrompi o professor Silvério Cunha, foi porque o professor Silvério Cunha disse, e tem todo o direito de pensar e de dizer aquilo que entender, e há quem defenda isso, mas eu não posso aceitar isso de forma nenhuma e não defendo isso. A Rússia está a combater contra a Ucrânia, ponto. Não está a combater com o Ocidente nem com a NATO. Isso é o que eles fazem crer, que se acredite nisso. Portanto, faz parte da propaganda deles, na própria Rússia e tudo mais que seja assim. Não é. E é uma guerra desigual. É uma guerra desigual. É. A Rússia, e é desigual e tem que se dizer isto, e denunciar isto, como agora se gosta de dizer. A Rússia bombardeia Kiev a 1800 km de distância e os ucranianos estão proibidos pelos ocidentais de bombardear a Rússia com armamento. Aliás, foi preciso Boris Johnson, que desprega os caixotes todos, dizer que ia dar armas de longo alcance à Ucrânia para que todos os outros tomassem a mesma decisão. Porque até ali havia armamento que dava para projéteis de maior alcance, mas as munições, chamemos-de assim, eram mais curtas. Portanto, eles não querem que a Ucrânia bombardeie a Rússia, o que para mim é uma coisa injustificável. É uma guerra desigual. Portanto, é um jogo, se a guerra se pode chamar um jogo, é um jogo com regras diferentes. A Rússia tem regras, beneficia de regras que a Ucrânia não tem. Mas as guerras sempre foram assim. Não foram sempre assim, Foram sempre um professor. jogo com regras diferentes. Não foram sempre assim. Foram sempre assim. Foram. As guerras não foram sempre assim. Não havia uma guerra, não havia um aliado que dizia, não, tu podes fazer isto, fazer aquilo. Isso havia, mas não havia limites. Por exemplo, um país invadia outro e nada impedia que o país invadido não contrapusesse ao outro. Isso não existe. Quer dizer, há sempre desigualdades, claro que sim. Há desigualdades materiais. O que eu falei é desigualdades políticas, que se refletem em desigualdades materiais. Portanto, isto está-se a prolongar, porque há regras que estão a ser desiguais, porque a Rússia pode atacar outro país, não pode ser atacado. Os ucranianos só se podem defender. E até ter o apoio da Bielorrússia, vamos lá ver o que é que acontece, que está ali perto, mas não pode atacar nada para a Bielorrússia. E por tudo isso, é claro que isto tudo, o que é que Putin faz? Putin vai avançando devagar, porque vai tendo resistência no Donbass, com grande dificuldade. Perdeu, não se deu coisa nenhuma, perdeu a Ilha das Serpentes. Não quer dizer que a Ucrânia a tivesse conquistado.
hoje é uma terra de ninguém, não está lá ninguém, ninguém lá tem bases, o que permite alguma maior largueza, digamos assim, à passagem dos navios que seria ali pelo Mar Negro. Mas o problema não está totalmente resolvido. A defesa que ali estava, com um farrolho na Ilha da Serpente causada pela Rússia, isso acabou. Mas não foi porque o Sr. Putin, num golpe né, de magnífico, como ele quer ser, que, não, a gente sai da Ilha da Serpente. Não, ele foi corrido da Ilha da Serpente. Ele foi bombardeado todos os dias até que teve que lá fugir. Ele saiu de lá, senão morriam lá todos. Este é que é o ponto, foram de lá corridos. Claro que os ucranianos também, como é bom de ver, não se conseguem instalar na Ilha da Serpente. Portanto, a Ilha da Serpente ficará deserta. Mas não tem lá a defesa tática que tinha, ou o ataque tático contra os navios civis. E, portanto, aqui abre uma maior possibilidade da saída de cereais para quem precisa deles. E, por fim, o tempo, que era o problema do Matias. Eu penso que a guerra vai demorar mais tempo, mas também não se pode prolongar infinitamente. Até porque estas regras e estas coisas todas, elas têm tendência a serem ultrapassadas. E, portanto, começa a não haver nada, nenhuma justificação para impedir que a Ucrânia não bombardeie a Rússia. Porquê? Porque é que não há de entrar para a Rússia adentro, inclusivamente? Está a perder num lado e invade no outro. Ou ir para a Bielorrússia, ou qualquer coisa, a Bielorrússia centrar. Portanto, isto não parece-me a mim que é o que poderá acontecer. E isso não interessa a Putin. Putin acho que vai forçar a ver se consegue apanhar Odessa, e quando vir que não consegue se por ali ficar, vamos ver o que é que acontece. Eu sou daqueles que ainda têm esperança que eles ainda vão recuar no Donbass, mas quando estiver ali no ponto certo, nós não sabemos qual é, talvez haja negociações, haja um cessar-fogo, e a ver o que é que se vai dizer. Eu não acredito. Aliás, as mulheres, aqui tanto parabéns, onde mandam, têm mais determinação e mais capacidade de resposta ao Sr. Putin. Ouvimos esta semana um homem, mas a primeira-ministra é uma senhora, da Finlândia, a dizer ao Sr. Putin: estão à espera do russo há uma série de anos. Estamos preparados para eles. É que não vai ser na Finlândia, não seria o mesmo que na Ucrânia. Ali a coisa corria mal ao Sr. Putin. É que nem ele pense. Leva 10-0 ali também. Ali é sério. Aquilo é de outra maneira. Basta olhar na televisão, ver se basta olhar para os armamentos. Aquilo tem outro aspecto, é outra coisa que ali está. E o Sr. Putin sabe isto perfeitamente. Por isso é que mais aquele porta-voz imbecil que lá tem, andam sempre a falar, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros agora também esprega caixotes, passam a vida a falar no problema da ameaça nuclear. E que ele vai responder, e que vai pôr. Pois ponha lá, faça lá o que ele entender. E é preciso perceber que a decisão da NATO é pôr 300 mil homens em prontidão, não é meter 300 mil homens no terreno. Não vão encher as fronteiras da Roménia, daquela gente com pessoas. Não. Estão preparados para intervir. Estão em prevenção. Não estão lá. Os que lá estão são os que lá estão. E portanto, Putin sabe perfeitamente, se não entrar no patamar do nuclear, que ele, daqui para a frente, o mais que pode fazer é esta vitória lenta na Ucrânia. E não se sabe bem até quando. Em todo o lado perde, do resto vai perder. Assim que entrar a NATO nisto, perde. Claro, quando entrar o nuclear, a nível tático, e que levará a coisas mais complicadas, e mesmo assim já são coisas muito, muito complicadas, aí o problema põe-se de outra maneira. Mas mesmo assim, e ainda assim, e nessa área, põe-se na maneira da morte de inocente. Porque em termos de guerra, a Rússia perde. Mas perde em todo o lado, ninguém tenha dúvidas disto. Infelizmente, muitos de nós não ficarão cá para ver. Agora, Putin não tem problema nisso. Eu já aqui vi várias vezes. Eu não para concluir então, José Faustino, sim. Nenhum personagem mais que se compare mais a Putin do que Hitler. É tal e qual, os tipos são os mesmos e tudo isso. Hitler entrou num ponto de não retorno. Portanto, já o Estado-Maior alemão tinha muitas dúvidas da invasão da Rússia, quando ele quebrou o tratado que tinha com o Stalin e invadiu a Rússia. E aí perdeu o norte completamente.
e o que levou ao suicídio. Portanto, o mesmo poderá acontecer com Putin. Não vai acontecer porque a coisa não vai tão à frente. Mas também é preciso ver que Hitler não teve a resistência que Putin teve. Hitler ocupou a Europa praticamente nas calmas, sem resistência nenhuma. Depois, claro, não se atreveu e teve resistência só dos ingleses, não invadiu a ilha. Agora, depois é que teve, então, o contra-ataque. É diferente. Depois foi expulso. É diferente. Ora, da guerra da Ucrânia, e estamos mesmo na reta final do nosso programa, vamos deixar a Cimeira dos Oceanos para um momento posterior e uma análise mais a frio, também das decisões que aí foram tomadas, e de uma cimeira que aconteceu em Lisboa. Falamos mais proximamente da Feira de São João, um evento que acontece desde o século XVI, teve uma paragem de 2 anos e regressou este ano. É um local e um evento importante a nível regional e do sul do país. É um ponto de encontros e tem o seu papel na sociedade. Silvério Cunha, a semana passada já falámos do evento e deste regresso. Para concluirmos o programa, o que é que tem a dizer sobre a feira de 2022? Pois, eu tive a oportunidade de ir apenas uma vez à feira, mas foi no próprio primeiro dia. Mas vejo pelo ambiente que se cria, pelo que vejo, até porque passo próximo da feira quando venho para casa, vejo uma coisa, vejo que de facto as pessoas andavam sequiosas de sair, não é? E portanto estes 2 anos foi a aguentar, mas de facto agora as pessoas saíram e penso que a feira tem sido um êxito sob esse ponto de vista e desempenha um papel muito importante até agora, inclusivamente depois da pandemia, não, estamos em pandemia ainda, mas digamos assim, desempenha um papel muito importante neste momento porque também ajuda, digamos assim, à socialização, ou digamos assim, a acalmar as tensões que no fundo se acumulam quando houve a pandemia, houve muitas tensões acumuladas, depressões, etc. E as feiras sempre tiveram também esse lado, além do aspecto económico, também tiveram um aspecto sociocultural muito importante. E julgo, portanto, que a Feira de São João, que é uma das feiras mais importantes, eu diria até do país, do seu conjunto, mas do Alentejo sem dúvida, é uma feira que, de facto, neste pouco tempo em que ela dura, porque, enfim, eu sei que o José Faustino conhece muito melhor a história da feira e é de tempos em que a feira, ao que parece, era muito maior, mas nestes poucos dias, ou destas 2 semanas, vá, que a feira dura no máximo, 11 acontece dias, que, 10, 11 10 dias, ou pois, 11 dias, concordo. 10, 11 dias, acontece que isso tem servido para digamos assim, tem servido como autêntico medicamento, digamos assim, antidepressivo para a região, o que é muito importante e parece-me que sobre esse ponto de vista está a correr bem e espero que, portanto, tudo acabe bem como começou. José Faustino, e no teu entendimento, que análise fazes ao regresso deste evento, 2 anos depois da paragem? Porque aqui o debate já nem é sobre o local, é apenas fazermos a análise, sim, mas de uma coisa, sobre um acontecimento que não tínhamos naturalmente registro, que era a pausa e o regresso. Eu sou partidário do local, portanto, isso aí não há dúvida absolutamente nenhuma. Eu tenho propostas para isso e tudo isso, tenho já participado de alguns fóruns de discussão dessa matéria, mas isso é quase como um aeroporto, isso é uma discussão que nunca há de ter fim. De qualquer modo, eu tenho aqui que dizer uma coisa que tenho dito todos os anos. Eu acho que a Câmara de Évora tem tido muito bom senso em relação a esta questão da feira, soube gerir muito bem e tudo isto ao longo da pandemia. E 2 decisões nos 2 últimos anos, não fazer, pura e simplesmente. E este ano fazer, isso não foi assumido, mas fazer com cuidado e com cautela. Dentro da linha que se vinha seguindo na Feira de São João, deixar aquilo mais limpo, digamos assim, mais espaçoso, mais harmonioso, mais bonita, e sem querer meter, usar um termo eburense, sem querer meter a Praça de Geral na Rua da Moeda, desta vez ainda se alargou um pouco mais, penso eu que propositadamente, justamente por causa da pandemia, o que permite, em muita área, na maior parte da superfície da feira, as pessoas manterem algum distanciamento. Claro, não serão os 2 metros sempre, tudo isso, até porque depois apresenta um excelente cartaz no palco principal e nos outros palcos, portanto tem um cartaz extraordinário,
E leva muitas pessoas para a zona do espetáculo, naturalmente que sim. Mas também não se pode ter tudo, e como o professor disse, as pessoas estavam sequiosas de andar nestas coisas, e de beber uns copos, e de tiscar e tudo isso. Apenas em relação à Câmara, continuando aí no campo dos elogios, desde para o fio, a parte pior, eu não concordo, já tenho dito isso muitas vezes, a Câmara devia acabar com aquela escada de acesso direto ao jardim. Eu acho bem que abra o jardim, parece-me que há um esforço em recuperar o jardim. O Palácio de Dom Manuel foi muito bem recuperado, está muito bonito. Gostei muito de ver um centro interpretativo, uma exposição de fotografia que lá está, uma zona de lazer com animação musical ao pé do coreto. Acho uma ideia extraordinária. E era agradável que o jardim pelo menos voltasse a ser aquilo que foi de jardim. E as pessoas ali podem descansar. É uma pausa na feira, sentam-se ali, embora também haja sítio descanso na feira. Já agora, no Palácio de Dom Manuel só não gostei da iluminação naqueles tetos, umas coisas circulares que lá há, não gostei. Foi o único defeito que ali, mas eu sou muito picuinhas com as iluminações, mas não gostei. Mas não mata ninguém, ninguém morre por causa disso, são opções e está tudo muito bem. A escada não faz razão nenhuma de lá estar, não tem razão nenhuma de lá estar, porque nós podemos dar a volta para a Rua da República e entrar pelo portão do jardim, calmamente, passear e sem problema nenhum. E não tem atividade nenhuma no jardim, o que é ótimo. Mas tem aberta as ruínas fingidas, tem essas coisas todas. O que eu digo que parece-me ali uma vontade da Câmara em recuperar e revitalizar ainda mais o jardim. Portanto, isto é aquilo que se me oferece dizer sobre a feira. Por último, em relação aos operadores, mas isso não é culpa de ninguém, entrou no modernismo, dir-me-ão que é por causa da pandemia, mas não é, praticamente estão a acabar com o serviço de mesa. E eu gosto muito dos americanos, mas uma das coisas que não gostei nos Estados Unidos quando lá estive é que não há restaurantes como aqueles que nós conhecemos. Portanto, há coisas tipo lanchonetes, para usar um termo brasileiro, que têm serviço à mesa, atenção. Mas é uma coisa muito simples, e depois os restaurantes, ao nível que nós temos, médio, já com boa qualidade, é uma coisa muito cara. Nos Estados Unidos é outra qualidade. Eu não quero isso em Portugal. E acho que, até por questões de mão de obra, tudo isso, eu sei que há que ver custo e tudo isso, mas é um defeito que eu acho na feira, é justamente o self-service, filas enormes para comprar as senhas e depois vão, tipo a filosofia dos festivais. Ora, a Feira de São João não é um festival gastronómico, não é nada disso. E, portanto, fizeram bem aqueles que instituições ou comerciantes mesmo que mantiveram um serviço de mesa, de registar que nos meus tempos de miúdo, o professor Silvério Cunha veio aqui, que eu sabia de feira, porque nasci aqui, andei aqui sempre de miúdo, chegava a haver, sem exagero, mais de uma dúzia de restaurantes daqueles itinerantes que vêm, que assavam, o típico era o frango assado e a sardinha assada. Na feira só veio um. E isso não é por culpa de ninguém, só aquele é que tem mercado para isso, porque de facto o mercado tem sido ocupado por instituições e tudo isso, o que eu não acho mal. Também tenho saudades, muitas, porque gosto muito, sou um grande admirador, sou um fã do circo e tenho muitas saudades de não ver circo na Feira de São João. Chegou a haver, no meu tempo, miúdo, professor Silvério Cunha, 3 circos. 3 circos. E o que nos permitia, eu era miúdo, mas com a minha família, meu pai e minha mãe, íamos ao circo, eles iam por causa de mim, eu é que gostava de circo e continuo a gostar. Ainda às vezes quando vê os circos Zebra, às vezes vou sozinho, que é assim, um indivíduo adulto sozinho a ir ao circo não é muito normal, normalmente vai com crianças, não sei porquê, gosto de facto de circo. E a gente podia escolher ao longo desses dias 2 ou 3 espetáculos diferentes, quer dizer, nunca ninguém ia repetir ir ao mesmo circo na mesma feira. Agora é que não vai a nenhum porque, por simplesmente, não há. E penso que não é por falta de vontade da Câmara, porque há espaço e acho que eles nem sequer têm de pagar alguma importância. É gratuita a permanência deles no terrado, é de borla, é cedido. Mas tiveram várias, só para acabar, e deixa-me lá defender aqui esta também, que é o circo. Nunca tiveram, pois, como houve a arte, não é uma arte menor para os portugueses e para Portugal, para os governos portugueses, não têm tido apoio
e agora levaram a machadada final daquela parvoíce dos animais e toda aquela coisa, e acabarão com uma coisa extraordinária, um espetáculo maravilhoso que é o circo. Bem, chegamos ao final desta revista da semana, com o encontro marcado para de hoje 8 dias, novamente aqui na Diana, consigo, com José Faustino e com Silvério Cunha. Na Diana, depois das 18, sempre à sexta-feira, sábado às 14 e sempre que quiser ouvir e ver em www.dianafm.com. Tenha a continuação de uma boa sexta-feira e, claro, um bom fim de semana, no adeus que dizemos também à Feira de São João, durante estes próximos 2 dias. Até de hoje a uma semana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.